Inscreva-se no novo canal da Igreja Aliança do Calvário no YouTube. Ricos conteúdos, aulas de EBD, exposições bíblicas e práticas das confissões históricas batistas, curso de Teologia Confessional Batista Reformado. Igreja Aliança do Calvário, novo canal no YouTube. Inscreva-se. Falibilidade bíblica e a doutrina da suficiência das Escrituras. São esses os dois temas que nós vamos nos aprofundar nesse dia de hoje. E são temas importantíssimos. Abre lá a nossa confissão de fé, a vermelhinha, confissão de fé de New Hampshire. Vamos ler o que diz ela, porque isso tem tudo a ver com a infalibilidade e a suficiência. Vamos ver o capítulo 1 das Escrituras. E só um recado rapidamente, chegaram mais confissões Batista de 1689. Se você ainda não tem e gostaria de adquirir, está lá no fundo, na livraria, chegaram mais exemplares da confissão maior. Vamos lá então, a confissão menor de New Hampshire, diz assim, capítulo 1, cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados, isso a gente já viu, e que é um perfeito tesouro de instrução celestial, já vimos também, que tem Deus como seu autor, salvação como seu fim e verdade, sem qualquer mistura de erro, como seu conteúdo. Nós estamos agora nessa última parte, verdade, sem qualquer mistura de erro, como o seu conteúdo. O conteúdo bíblico é inerrante, foi o que a gente viu na aula passada. A Bíblia não contém falhas, a Bíblia não contém contradições. Tudo que a Bíblia afirma é verdadeiro, é justo. Só que agora nós vamos avançar, porque além da nossa confissão dizer que ela tem verdade sem qualquer mistura de erro com o seu conteúdo, não é só dizer que ela não tem falhas, é dizer também, isso aqui é quase um pleonasmo, mas é assim, não é não dizer que ela não tem erros, mas é dizer também que ela se cumprirá em tudo que ela prometeu. Isso significa que ela é infalível, ela não falhará. As palavras de Deus não cairão por terra. As palavras de Deus não passarão os anos e elas deixarão de se cumprir. Pelo contrário, todas as promessas de Deus, profecias, tudo aquilo que foi dito nas Escrituras se cumprirá. E eu quero que vocês abram lá em Atos capítulo 1, 16. Atos capítulo 1, 16. Nós vamos ver essa doutrina nas Escrituras. Atos 1,16 diz assim: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. E a profecia está aí no versículo 20 de Atos 1, depois do 20, você vai ver. Davi, ele cita o Salmo 69 e ele cita o Salmo 109 também. São duas profecias que ele diz que se cumpriram, infelizmente, na vida de Judas, que ele negou a Jesus. Irmão, isso aqui é de uma importância gigantesca para nós, porque a doutrina da infalibilidade bíblica diz que nós temos a garantia que tudo que Deus disse se cumprirá. Nenhuma profecia ou promessa de Deus deixará de ter o seu cumprimento. Aqui, você pega o apóstolo Pedro, no versículo 16, e ele diz assim: irmãos, convinha, era necessário, era conveniente, era preciso que a Escritura se cumprisse. Qual Escritura? O livro de Salmos. Pedro, ele identificou que a traição de Judas, que a maneira como ele morreu e que ele terá abandonado o apostolado foi um cumprimento profético das palavras ditas pelo rei Davi no Antigo Testamento. A palavra se cumpriu, a Bíblia não falhou, aquilo que estava dito no Antigo Testamento que aconteceria, aconteceu verdadeiramente, como diz lá em Miqueias no capítulo 5, e tu, Belém Efrata, posto que das pequenas entre as cidades de Judá, de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. O 5:2 fala isso. Se cumpriu. O Messias, ele viria de Belém
de lá de Belém, da cidade de Davi, viria aquele que seria o guia, que apacentaria o povo de Deus. Se cumpriu plenamente. Agora, olha a maneira miraculosa que Deus fez isso se cumprir. José e Maria, eles não eram de Belém, eles não moravam em Belém, eles moravam em outra cidade. Ela estava desposada lá com José. Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, e isso também é um cumprimento profético do Antigo Testamento, a doutrina da encarnação. E naquela época, justamente nos dias que Maria estava para dar à luz, nos dias em que ela ia ter o seu filho, eles tiveram que viajar para Belém, porque Belém era a cidade natal deles. Eles tinham que ir para lá por causa de um decreto, de um imperador pagão, por causa do decreto de César, o imperador de Roma. Eles tiveram que viajar para Belém, eles não estavam em Belém, mas para a profecia se cumprir, o decreto teve que acontecer, eles viajaram, chegaram em Belém e lá nasceu o Senhor Jesus. Então você vê que o cumprimento das profecias do Antigo Testamento apontam para a infalibilidade de tudo aquilo que Deus falou. Não haverá falha, não haverá erro. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele diz assim: porque todas quantas são as promessas de Deus, temos nele, Cristo, o sim e por ele o amém. É como se ele dissesse assim, ele está usando uma figura de linguagem quando ele fala isso, e ele está dizendo assim, olha, as promessas de Deus vão se cumprir. As palavras de Deus não falharão, elas não cairão em descrédito. Os homens podem não ter força para fazer cumprir a lei. Nós podemos não ter força para fazer cumprir a nossa própria palavra. Deus não. A palavra de Deus se cumprirá perfeitamente, plenamente. Essa é a doutrina da infalibilidade das Escrituras. Não haverão falhas em tudo aquilo que Deus falou, em tudo aquilo que Ele prometeu. Agora tem uma coisa mais além, e essa é importante. Nós lemos aqui esse texto a respeito de Judas. Iria se cumprir a Escritura. A Bíblia também diz que está determinado um dia em que Deus há de julgar todos os homens pelo bem ou pelo mal que fizeram através do corpo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, lá está mostrando, 9:5, está mostrando claramente que vai haver um dia de acerto de contas. Esse dia vai chegar, gente. A doutrina da infalibilidade das Escrituras, ela não é só uma doutrina teológica, que legal, a Bíblia não falha. Não, ela é uma doutrina que deve dar medo em todos aqueles que estão no nosso meio e não se converteram, e não são novas criaturas, que têm ouvido o Evangelho semana após semana, mas ainda não abandonaram o pecado, porque será infalível, naquele último dia, nós prestaremos contas da nossa vida. Nós prestaremos contas de tudo que fizemos, e se nós comparecermos diante desse tribunal, sem o auxílio do Senhor Jesus, nós estaremos perdidos. Mas a doutrina da infalibilidade também é uma grande garantia para o crente, também é uma grande garantia para aquele que se arrependeu, para aquele que crê, porque Deus não nos abandonará, Ele não nos deixará, Ele nos suprirá, nos sustentará, Ele nos levará até nos apresentar diante dele na glória. Então essa doutrina, ela serve de grande conforto para o cristão e de grande alerta para aquele que tem brincado com Deus, para aquele que tem ouvido a palavra de Deus, mas não tem andado de acordo com ela. A palavra de Deus vai se cumprir. Outro versículo que a nossa confissão de fé coloca, Atos mesmo, capítulo 3, versículo 21. Veja só, mais uma profecia de Deus se cumprindo. Ao qual, está falando do Senhor Jesus, ao qual é necessário que o céu receba, até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que falou Deus, por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. O Antigo Testamento foi cumprido no Novo. As profecias da Bíblia são verdadeiras, e elas terem se cumprido apontam para a infalibilidade da Bíblia. As palavras dos profetas, lá do Antigo Testamento, se cumpriram no Novo Testamento. Com base nisso, podemos ter certeza do cumprimento de todas as palavras do Novo Testamento no futuro. Aqui a gente avança um pouco mais no entendimento da doutrina. Se o Antigo Testamento se cumpriu,
Se aquilo que os santos profetas falaram, lemos aqui agora, Atos 3, 21, o Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Se aquilo que Deus falou desde a antiguidade se cumpriu quando o Senhor Jesus Cristo veio à terra, se cumpriu na encarnação do Senhor Jesus Cristo, então, aquilo que o Senhor Jesus falou e aquilo que os seus apóstolos falaram no Novo Testamento também irá se cumprir até o retorno do Senhor Jesus e até o início dos novos céus e nova terra. O cumprimento do Antigo Testamento no Novo aponta que o Novo Testamento também se cumprirá. Não é história da carochinha, não é fábula, não é mentira. O que nós lemos aqui na Bíblia e os padrões que Deus coloca aqui nas Escrituras de como os homens devem viver e do dia que Deus determinou que haverá um juízo, não é história, não é lenda, não é fábula, vai acontecer, vai ocorrer. É isso que a Escritura está nos garantindo. Ela se cumpriu no passado, ela vai se cumprir no futuro também. E isso aqui é muito importante para a nossa vida prática. As Escrituras são o padrão pelo qual Deus nos julgará. As Escrituras são a regra pela qual nós seremos aprovados ou nós seremos condenados. Através do que Deus estabeleceu na palavra dele, nós seremos justificados ou nós seremos condenados. Não tem como fugir disso. Não tem como abandonarmos essa verdade. Não tem como nós queremos mudar essa verdade. E isso nos leva diretamente para a segunda doutrina que nós vamos estudar hoje, a doutrina da suficiência das Escrituras. Se a Bíblia é infalível, então ela precisa ser tudo. Ela precisa ser tudo ou nada. Ou a Bíblia é infalível, inerrante, e ela é tudo que ela diz que é, e por causa disso, ela precisa ser tudo o que nós temos em matéria de doutrina, e em matéria de prática que a gente deve conduzir a nossa vida. Ela precisa ser, não pode ser diferente, não pode ser de outra maneira. E aí nós caminhamos para a doutrina da suficiência das Escrituras. O que é a doutrina da suficiência? Suficiência das Escrituras é a afirmação de que tudo o que necessitamos para a salvação e uma vida agradável a Deus foi integralmente, não ficou nenhuma parte para fora, dado a nós na revelação da palavra de Deus. Irmãos, essa é a parte de todo esse estudo que a gente está fazendo, da doutrina das Escrituras, mais importante para os dias que nós estamos vivendo. Eu vou te explicar por quê. Da mesma maneira que na época do Império Romano, cada povo que foi conquistado pelo Império Romano, eles foram muito inteligentes, o Império Romano. Eles não transportavam as pessoas de um lugar para o outro do Império, eles deixavam as pessoas continuarem vivendo onde elas estavam. Então os judeus, que foram conquistados pelo Império Romano, continuavam vivendo na Judéia. Os sírios continuavam vivendo lá na Síria. Os bretões continuavam vivendo lá na região da Inglaterra, do Reino Unido. Os gauleses continuavam vivendo lá na França, junto com Asterix e Obelix. Eles estavam tudo lá ainda, continuavam vivendo lá. Eles ficavam nos seus próprios países, nos seus próprios lugares. O Império Romano, ele não queria cair no erro que eles tinham visto muitos impérios anteriores caírem, e por isso que os impérios anteriores se esfacelaram. O Império Romano queria durar, e durou muito mesmo, durou quase 1000 anos. E o que acontece? Eles deixavam as pessoas nas suas cidades natais, e eles enviavam romanos, governadores, tribunos, cônsules, procônsules, enviavam essas pessoas para governar essas nações conquistadas lá onde eles estavam. Beleza. E eles davam liberdade para essas pessoas. Elas podiam continuar usando a língua delas, elas podiam continuar usando o dinheiro delas. Na época do Senhor Jesus, o dinheiro continuava sendo usado lá, o shekel, o ciclo de Israel, continuava sendo usado, mas tinha também a moeda romana, o stater e tudo mais lá. O que acontece então? Eles davam liberdade, certa liberdade econômica para eles, davam liberdade social para eles, e eles davam liberdade religiosa para eles. E era conferido a cada uma das pessoas do império liberdade religiosa. E eles podiam seguir a religião que eles quisessem. Não tinha problema. Desde que, esse que é o problema sempre, não tinha problema, a não ser
que eles também, uma vez por ano, queimassem um pouquinho de incenso num pratinho feito de pedra, em honra ao imperador. Era só isso que eles tinham que fazer. Eles podiam continuar adorando os deuses deles, podiam continuar indo nas sinagogas, podiam continuar frequentando qualquer culto que eles quisessem. Uma vez por ano, lá na praça, onde ficava o fórum de cada cidade que foi conquistada pelos romanos, eles deveriam queimar um incenso em honra do imperador. Pronto, eles tinham aceitado a religião estatal romana. O imperador, ele era o Pontifex Maximus, ele era o grande líder espiritual de Roma. E é engraçado que o Papa, ele assume o mesmo título do imperador romano, Pontifex Maximus. O Pontífice Máximo é o título que o Papa usa até hoje. Então a Igreja Católica, ela é muito mais romana do que cristã. Mas esse é assunto para outra aula, esse é assunto para a conferência do Justin Peters no mês de julho, ele vai explicar melhor sobre isso. O que acontece então? Por que eu estou mostrando isso? Não tinha problema você ser cristão naquela época, desde que você fosse cristão mais alguma coisa, desde que você fosse cristão, mas concordasse em adorar o imperador também, concordasse, não é só queimar um incensozinho aqui. E é isso que aconteceu no meio das perseguições dos cristãos, lá no século I, século II, III, os cristãos eram perseguidos e muitos apostatavam. E qual que era a apostasia que eles cometiam? Era abandonar a igreja? Era cometer pecados escabrosos? Era entregar os pastores deles? Não. A heresia, a apostasia que eles cometiam, que eles cometiam, é que eles iam lá no Fórum Romano, queimavam um pouquinho de incenso naquele pratinho de pedra e eles recebiam o libelo. Aquele libelo garantia que eles eram cristãos, mas que eles também adoravam o imperador. Eles estavam bem com o Estado, mas cortados da comunhão da igreja, só por queimar um incenso. Quanta gente hoje não serve o Senhor Jesus e queima incenso para as divindades desse mundo? Só para vocês pensarem. Mas o ponto é, da mesma forma que lá, no começo da igreja, a doutrina da suficiência das Escrituras era essencial, também na nossa época. Por quê? Na nossa época, nesse tempo que nós estamos vivendo aqui no mundo, no ano 2000, não tem problema você ser cristão, desde que você seja cristão e também sirva o mundo. Não tem problema nenhum. Você não vai ter indisposição com a sua família, você não vai ter perseguição, você não vai ter resistência. Se você for cristão e continuar se vestindo como o mundo se veste, tudo bem. Se você for cristão e frequentar os mesmos lugares que o mundo frequenta, tudo bem. Se você for cristão, mas não for radical demais e dizer, não, todos os caminhos levam a Cristo, todos os caminhos levam a Deus, no final das contas vai dar tudo certo, tudo bem. Se você for cristão, e mesmo que você venha na igreja, faça alguns rituais, tenha se batizado, mas você ainda for aquela pessoa que não entra em choque, que não entra em polêmicas com os outros membros da sua família, ou com os seus outros amigos, e você aceita muito bem o espiritismozinho de um, o budismozinho do outro, o catolicismozinho do outro, tudo bem, você é cristão e tem a sua fé, eles têm a fé deles também, e todos nós estamos adorando um só Deus. Gente, essa é uma das grandes mentiras, isso é falso, isso é ecumenismo, isso é relativizar a palavra de Deus. Por isso que eu digo que a doutrina da suficiência, essa aula, talvez seja a mais importante desse primeiro capítulo da nossa confissão de fé. A Bíblia é tudo o que nós temos. Tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade está nas Escrituras. Tudo o que nós precisamos sobre casamento está nas Escrituras. Tudo o que nós precisamos sobre como criar os nossos filhos, desde disciplina física, desde como ensinar e treinar a mente deles, desde como ensiná-los a viver nesse mundo, está nas Escrituras. Tudo que nós precisamos saber sobre trabalho está nas Escrituras. Tudo que nós precisamos saber sobre culto está nas Escrituras. O que nós precisamos saber sobre a doença do século, ansiedade e depressão, está nas Escrituras. Eu não estou aqui negando os avanços da medicina e o auxílio que a medicina traz nisso, mas até nesse ponto os princípios da Escritura nos ajudam a balizar como utilizar essas coisas. Gente, a Escritura é tudo para nós.
A Escritura é a nossa base. A Escritura é tudo que nós temos, é através dela que nós devemos enxergar o mundo. Agora, por que nós vemos tanto problema em famílias? Por que nós vemos tantos problemas em pessoas que estão na igreja, ouvem cultos, frequentam boas igrejas, estão sendo bem doutrinadas, ouvem bons ensinos, mas por que a família delas está cheia de problemas? Bom, a primeira resposta é por causa do pecado de Adão e Eva. Depois que eles pecaram, não tem como ter mais impecabilidade, perfeição. O pecado vai nos assolar, seremos tentados, haverão problemas, é verdade. Mas a segunda coisa é porque nós não andamos de acordo com as Escrituras. É porque nós não cuidamos da nossa família como a Escritura manda. É porque o marido não assume a função que ele deve assumir e a função masculina que a Bíblia lhe prescreve. Está tudo errado, gente. Nós estamos vindo na igreja, cultuamos a Deus no final de semana e de segunda a sexta-feira nós vivemos como o mundo pede. Nós vivemos como Deus pede, algumas horas aqui na igreja, e depois nós vivemos como o mundo requer, como César, como a adoração pagã requer nos outros dias da nossa vida. É por isso que não vai funcionar, é por isso que não vai dar certo. A doutrina da suficiência das Escrituras, ela nos chama a praticar e a crer e a colocar em atividade tudo que ela nos ensina. A Bíblia deve ser tudo o que temos para nos guiar na vida. Suficiência é a doutrina que afirma que recorremos às Escrituras e a nada mais para das Escrituras tirarmos. Das Escrituras é que sai a doutrina que nós cremos, o modo como nós vivemos e a esperança que nós temos. Essas três coisas são o principal da doutrina da suficiência das Escrituras. O que nós cremos? A Escritura que fala. É ela que determina. Por isso que é tão importante uma confissão de fé. A confissão de fé mapeia para a gente as Escrituras. A confissão de fé mapeia e ela coloca para nós cercas, limites de onde não devemos passar. E ela instiga a nossa mente a estudar o que nós devemos saber. Muda tudo, gente. Muda tudo. As Escrituras é tudo o que precisamos para saber em qual doutrina nós cremos. As Escrituras. As Escrituras, elas prescrevem, elas ditam o modo como devemos viver. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, não é do jeito de um pastor, não é do jeito de uma igreja, é do jeito da Bíblia. A Bíblia manda, ela comanda, nós seguimos o que ela fala. E ela mostra qual a esperança que nós devemos ter. Esse ponto também merece um certo detalhe. Por quê? Tem muitas pessoas que vêm à igreja, tem muitas pessoas que têm aprendido sobre as Escrituras, mas elas têm uma expectativa, elas têm uma esperança com relação ao futuro, que não é a esperança que a Bíblia mostra, que não é a esperança que a Bíblia nos dá. Muita gente está sendo ensinado em igrejas por aí a ter esperanças, grandes tempos estão por vir, o melhor de Deus está por vir. Você nunca ouviu essa frase? Você nunca ouviu isso? O melhor de Deus ainda está por vir, meu irmão. Esse é o ano da conquista. Quantas vezes a gente escuta isso daí? Em muitas igrejas aí afora. Não, a Bíblia não diz que o melhor de Deus está por vir nessa terra. A Bíblia diz que o melhor de Deus está por vir no céu. A Bíblia não diz que o melhor de Deus está por vir nos próximos 10 anos de prosperidade econômica aqui na terra. É mentira. E por que muitas pessoas acreditam nisso? Porque não estão vinculadas na doutrina da suficiência das Escrituras. Tem a Bíblia, mas quando o pau quebra, não, eu recorro ao conselho do fulano, eu recorro a outra coisa, eu recorro às tradições da família. Então não é a Bíblia. Então a Escritura não é suficiente. Essa doutrina é a doutrina crítica dos nossos dias. Porque todas as igrejas evangélicas dizem que seguem a Bíblia. Todas as igrejas aí que se dizem cristãs têm a Bíblia como norte, como padrão. Só que em última instância, não é verdade. Em última instância, quem governa são os gurus do crescimento da igreja. Em última instância, quem governa é aquilo que dá certo. Quem governa não é a palavra, são as ciências sociais, a sociologia, a psicologia. Quem governa é isso. Quem governa é a pedagogia mundana, é a maneira de ensinar os filhos de acordo com o mundo. Não é a palavra de Deus, não é o caminho do Senhor,
Não pode, gente, não pode. A esperança que nós temos é a esperança que a Escritura nos dá. Ela nos dá o norte. Você quer ver isso bem claro? Abre lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4. Só aproveitando, Ana, tem alguma pergunta aí no fundo? Alguém deixou pergunta, alguma coisa anotada, Thales? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4. Olha que texto glorioso sobre a suficiência das Escrituras. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Lembra que eu falei que a doutrina da suficiência dá esperança? Esperança é a mesma coisa que confiança. Por que o apóstolo Paulo tinha confiança em Deus? Porque ele cria nas Escrituras. Vamos continuar. Versículo 5. Não porque nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Opa! Não são os apóstolos que criaram as doutrinas que nós cremos. Não são os apóstolos que criaram a maneira como nós vivemos. Está aqui, esses 3 princípios: doutrina, maneira de viver e esperança que nós temos, que é o resumo, que é a síntese da doutrina da suficiência das Escrituras, está aqui nesse texto. Versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa completude vem de Deus. Tudo que nós precisamos vem de Deus. Ele que dita o padrão, Ele que mostra as regras, Ele que ensina como nós devemos andar. Queridos, a doutrina da suficiência é extremamente importante para as nossas vidas. É claro que eu não consigo abordar numa aula só tudo que envolve a suficiência das Escrituras, mas eu acredito que nessas poucas palavras que nós falamos agora há pouco, dá para você ter uma ideia do quanto muitas vezes nós estamos agindo errado, não estamos agindo corretamente, e do quanto nós precisamos voltar a nossa mente e o nosso cuidado para as Escrituras, o nosso cuidado, o nosso zelo para a palavra de Deus. Gente, isso é extremamente importante, extremamente necessário. A Escritura, ela precisa ser suficiente. Vamos continuar aqui, abre lá em Lucas 16, 29. Vamos seguir agora os textos que a nossa confissão de fé mostra. Lucas 16, 29. É mais um texto que fala sobre a suficiência das Escrituras. Olha só Jesus dando ênfase para isso. Isso aqui é a parábola do rico e do Lázaro, falando sobre o inferno, a vida eterna, a condenação. Todas as parábolas falam de salvação. Todas. Não existe nenhuma parábola e não existe nenhum milagre que foi feito pelo nosso Senhor Jesus que não aponte para a salvação. Todas as parábolas e todos os milagres, o fundo deles é salvação. Lucas 16, 29. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas o rico insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Versículo 31. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Queridos, queridas, eu acho que não existe um texto na Bíblia para exemplificar mais a doutrina da suficiência do que esse texto aqui. E eu vou explicar por quê. Porque aqui nós estamos numa situação de vida ou morte. Aqui Deus, ele abriu um telão no mundo espiritual, e ele está mostrando uma pessoa salva com Abraão no céu, e ele está mostrando uma pessoa condenada, sofrendo em tormentos no inferno. Isso aqui tem a ver com a doutrina da infalibilidade. A Bíblia fala de inferno. Existe inferno. Acontecerá. Perfeito. Aqui nós vemos agora um homem que está no inferno, que está perturbado no inferno e que está tentando um jeito de evitar que os seus irmãos vão parar no inferno. Olha o pedido desse homem. E o pedido desse homem mostra o porquê que ele deveria estar no inferno. Ele estava no inferno e ele não entendeu, mesmo no inferno, o porquê que ele estava lá. Queridos, isso aqui mostra uma coisa muito importante para a gente no futuro. Os homens, no futuro, eles não estarão batendo
na porta do inferno, pedindo para Deus os tirar de lá, porque eles entenderam, porque eles compreenderam, e porque finalmente eles viram a burrada que eles fizeram. Não! As pessoas não vão estar no inferno, esmurrando as portas do inferno, e falando, me tira daqui, eu entendi, eu quero me arrepender. Claro que não! As pessoas vão estar no inferno procurando uma brecha para escapar de lá, e para quebrar a lei de Deus de novo. Esse texto mostra isso. Esse texto está afirmando isso. Esse homem aqui virou e falou assim, pai Abraão, parece que é bonitinho, né? Chamar Abraão de pai, não é bonitinho coisa nenhuma. Esse homem virou aqui e falou assim, olha, Abraão, por favor, manda Lázaro lá para minha casa, eles vão acreditar se Lázaro voltar dos mortos. Parece que é um bom pedido dele, é um pedido para burlar a palavra de Deus, é um pedido para burlar as escrituras. Abraão sabia. Abraão falou, o quê? Eles têm os profetas, eles têm Moisés, que os ouçam. Você não lembra do Senhor Jesus dizendo, hipócritas, nenhum outro sinal será dado a essa geração corrupta e perversa, a não ser o sinal que foi dado pelo profeta Jonas, porque assim como ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Jesus falou, eu sou a última revelação, eu sou a última palavra de Deus, eu sou a última revelação de Deus para a humanidade, nenhuma outra virá depois disso. Para que a gente precisa de mais profecias hoje, gente? Para que a gente precisa de mais visões hoje? Para que a gente precisa de mais revelações hoje? Para quê? Jesus é a palavra final de Deus, Jesus é a revelação final de Deus, tudo que nós precisamos está naquele homem. É isso aqui que Abraão falou nessa parábola. Falou o quê? Eles têm os profetas, eles têm Moisés, tudo que eles precisam para não ser condenados está revelado nas escrituras. Você sabe qual foi a malícia desse rico aqui? Pai Abraão, manda Lázaro de volta, falar com os meus irmãos, porque se eles soubessem o que está acontecendo aqui nesse tormento, com certeza eles não viriam para cá. Esse infame, esse maldito desse rico aqui da parábola, estava dizendo que a revelação de Deus não foi suficiente para impedir ele de ir para o inferno. Você acha que as pessoas vão querer sair do inferno? Você acha que as pessoas que estão no inferno e que irão para lá, elas estão lá arrependidas e falando, meu Deus, que burrada que eu fiz? Elas estão acusando Deus, que não deu para elas a condição de escaparem de lá. Elas são malditas 2 vezes. Gente, você está vendo a seriedade das escrituras? Você está vendo porque que eu falei que essa aula aqui é a mais importante? Da suficiência das escrituras? Eu não sabia como eu deveria criar os meus filhos. Mentira! Você sabe ler? Você sabe escrever? Põe a sua cara na escritura. Estude, leia, seja homem, cuida da sua família, ampara os seus filhos. Você tem essa responsabilidade, não sou eu, não são os pastores, é você. Pastor, o senhor está bravo? Estou, porque a doutrina da suficiência mostra tudo isso para a gente. Abraão continua aqui e fala assim, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco se deixarão persuadir, tão pouco se deixarão convencer-se, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Pastor, vai dar certo, pastor, vai funcionar, se eu receber uma unção, se eu receber uma bênção, se alguma coisa extraordinária acontecer, conversa, vai acontecer o dia que você passar a obedecer as escrituras. E aqui eu uso as palavras de Leonard de Ravenhill. Você quer ver a sua vida mudar? Comece a obedecer o que você nunca quis obedecer. Comece a fazer o que você nunca quis fazer. Aí ela vai mudar. Aí ela vai ser transformada. Aí você vai ver as escrituras viverem em você. Gente, isso aqui que eu estou fazendo é um apelo. É a Bíblia. Ela é tudo que nós temos. Ela é o padrão pelo qual nós vivemos. Não culpe depois uma igreja. Não culpe depois um pastor. Não me visitaram, não falaram comigo. Isaías capítulo 8, para a lei e para as escrituras. É para lá que nós vamos. É para a escritura. Cave as escrituras, perscrute as escrituras, vá nelas. Jesus afirmou que as escrituras são absolutamente
suficientes para toda a nossa vida espiritual. Provérbios 30, versículo 5, abre lá. Provérbios 35, toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreendas e sejas achado mentiroso. Irmãos, a doutrina da suficiência também é uma bênção para aqueles que obedecem à palavra. Ela é escudo, ela é proteção. A Escritura é uma proteção para nós. Viver de acordo com a Escritura é uma proteção para nós. E, irmãos, deixa eu ponderar isso tudo, deixa eu trazer o equilíbrio para isso tudo. Viver de acordo com a palavra de Deus não significa que tudo que você faz vai dar certo, não. Viver de acordo com a palavra de Deus e com a Escritura sendo suficiente, não significa que aqueles filhos que você criou com tanto temor, que você ensinou a orar, que você ensinou a ler as Escrituras, que todos eles vão vingar, que todos eles vão ser crentes também, mas você vai dar uma grande chance para eles de ser. Não significa que todos eles vão ser salvos, e que é uma garantia. Pastor, eu fiz, eu orei, eu intercedi, eu criei, eu eduquei na palavra do Senhor, por que não deu certo? A Bíblia está dizendo que é um escudo, mas a salvação, ela não repousa sobre a força do pai ou de uma mãe. Isso aqui é importante para trazer o equilíbrio também. Talvez, querido, se você fez tudo que estava ao seu alcance, tudo que você tinha à luz na época para fazer com os seus filhos, a culpa não é sua, não. A falha não é sua dos seus filhos não estarem em Cristo, dos seus pais ainda não estarem em Cristo, não é nada disso, não. Só que a doutrina da suficiência nos dá uma garantia maravilhosa. Nós fazemos o trabalho do jeito que Deus manda, e nós confiamos a colheita e o resultado para Deus. Nós confiamos que Deus vai trazer o crescimento. Paulo semeou, Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento. O pai semeou, a mãe regou, mas é Deus que vai dar o crescimento segundo o tempo dele. Pastor, então a gente deve desistir de ensinar nossos filhos? Claro que não. Você desistiria de cuidar bem de uma lavoura? Claro que não, você vai cuidar bem dela para ela te dar uma boa colheita. E se não der? Os resultados estão nas mãos do Senhor. Você cumpriu a sua parte com fidelidade. Esse é o ponto. Provérbios 35 está mostrando para nós que a palavra de Deus é pura e que não há falha nela, que ela é suficiente e que ela é sim um escudo para nós. Nós devemos estar contentes e plenamente satisfeitos com tudo que Deus nos revelou sobre a sua vontade na Bíblia. Esse texto aqui no versículo 6 fala: nada acrescentes as suas palavras. Irmãos, não é isso que está acontecendo no nosso tempo? Não é isso que está acontecendo nas igrejas por aí? Não é isso que está acontecendo em muitos lugares hoje? Que a fé cristã, ela virou um cipoal, ela virou uma coxa de retalhos, de um punhado de adições à verdade de Deus? Não é isso que está ocorrendo? Quantas doutrinas estranhas, quantos métodos estranhos, quantas novas unções, novas revelações. A Bíblia está dizendo: não acrescente nada às palavras de Deus, para que Ele não te repreenda e você seja achado mentiroso. Por isso que a doutrina da suficiência é tão importante. Tem gente pintando e bordando aí no meio dos evangélicos, acrescentando doutrina nova, palavra nova, acrescentando orientação nova sobre todas as áreas. Meus queridos, presta atenção nisso. Presta atenção, a Escritura falou, nós não devemos acrescentar nada novo às Escrituras. Elas são suficientes. Nós não precisamos da nova revelação que a igreja lá de Toronto está tendo. Não precisamos da nova fórmula para buscar a Deus do Benihim. Não precisamos da nova maneira de enriquecer do Morris Cerullo ou de qualquer um desses homens, dos do Brasil. Nós não precisamos de nada disso, não. Não precisamos de nenhuma desses métodos. São métodos carnais, para atrair pessoas carnais, para criar igrejas carnais. Isso não tem nada a ver com a gente. Nós estamos satisfeitos com as Escrituras. As Escrituras nos dão tudo que nós precisamos.
A palavra de Deus é tudo o que nós precisamos. Vamos avançar um pouco mais. Apocalipse 20, versículo 18. Um outro texto que a nossa confissão de fé nos recomenda. Apocalipse 20, 18. Legal. Apocalipse 20, 18. Aqui está falando de João, viu? A todo aquele que ouve as palavras dessa profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Gente, isso aqui é o final da Bíblia. Isso aqui é o último livro das Escrituras. Isso aqui é o último capítulo das Escrituras. Isso aqui, desculpa, não é o último capítulo não, calma, é só o último livro. Mas ele está dando aqui um alerta muito importante em Apocalipse 20. Nossa, é verdade, eu anotei errado. Então tá certo, é o último capítulo sim. Obrigado. Aí, a doutrina da inerrância, não me alcança. É 22, eu falei errado, é 22, 18, perdão, gente. Isso aqui é interessante para mostrar a seriedade da revelação bíblica. Vamos lá, vamos deixar esse ponto bem claro. Apocalipse é o último nó das Escrituras. Quando uma mulher costura, quando ela está costurando alguma coisa, fazendo, sei lá, a borda, o barrado de uma toalha, quando ela termina de dar todos os pontos naquela borda, ela fecha aquele ponto que ela deu com um nó. Ela passa, faz um arquinho, passa a agulha por dentro e puxa, e ela faz o arremate da costura. Apocalipse é o arremate da Escritura. Apocalipse é esse último nó que foi dado nas Escrituras. E esse último nó aqui no capítulo 22, ele mostra o seguinte, a suficiência das Escrituras. Não acrescenta nada e não tira nada, fica com ela. Vai dar coceira, vai dar vontade, vai dar comichão, vai dar desejo, não tira nada das Escrituras. Vai dar vontade, vai dar coceira, mas não põe nada nas Escrituras. Deixa as Escrituras exatamente como elas estão. O que Deus requer de nós com relação às Escrituras, irmãos, não é que a gente julgue elas, não é que a gente ache que elas são difíceis demais ou brandas demais. Deus quer que a gente simplesmente se conforme com elas, que a gente simplesmente as receba. É só isso que o Senhor quer. E o final da Bíblia mostra exatamente essa doutrina. Olha, se você acrescentar alguma coisa às palavras desse livro, os flagelos que estão escritos aqui, as condenações que estão escritas aqui, virão sobre a sua vida. E se você tirar alguma coisa da palavra do livro dessa profecia, você vai perder a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. O Apocalipse é um livro que tem promessas. A Bíblia é um livro inteiro que tem promessas. E se nós não andarmos de acordo com tudo que está na Escritura, ela sendo suficiente para tudo para a gente, nós seremos repreendidos por Deus. Então, queridos, tudo que nós precisamos saber sobre a vida cristã está aqui nas Escrituras. Não precisamos criar um método novo. E eu quero dar só um exemplo disso e depois nós vamos encerrar e vamos para as perguntas. Olha só, muito se ouve hoje, no meio evangélico, eu estou indo na igreja para buscar a minha bênção. Ou então a pessoa diz, eu estou indo na igreja para ser liberto. Nossa, eu preciso ser liberto e tudo. Gente, onde que a Bíblia fala no Novo Testamento que nós vamos na igreja cultuar a Deus para buscar bênção? Não fala. Só na tarde da promessa. Mas onde que nós vamos para procurar nas Escrituras? Eu estou indo a Cristo para ser liberto. Eu quero ser liberto do vício, eu quero ser liberto disso, liberto daquilo. Querido, isso também não é uma terminologia bíblica. Vocês já viram
o Senhor Jesus fazendo um culto de libertação com o endemoniado gadareno? 9 sexta-feira, endemoniado gadareno. 9 sexta-feira, nós vamos fazer uma oração forte, nós vamos fazer uma corrente, nós vamos orar com você, endemoniado gadareno. O homem tinha demônio, não tinha? Por que não fez um culto de libertação com o homem? Porque isso não precisa. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é libertação, gente. Vamos mudar a palavra. É conversão. Está vendo tanto que a doutrina da suficiência das Escrituras é agredida? As pessoas começam a ir na igreja, eu vou buscar a minha bênção, eu vou buscar o que eu preciso. A Bíblia fala que eu vou à igreja para dar culto a Deus, para oferecer algo a Deus, não para buscar. E a Bíblia fala que eu vou ao culto não é para ser liberto, que eu ouço a palavra de Deus não é para libertação. É claro que a libertação vem, mas eu ouço a palavra de Deus para ser gerado arrependimento. E gerado o arrependimento, ser gerada a conversão. Por que muitas casas de recuperação não recuperam as pessoas de verdade? Das drogas, do álcool, dos vícios. Por que muitos grupos aí, e muitas terapias que hoje existem nas igrejas, cura interior, cura emocional, resgatando o seu verdadeiro eu, e essa parafernália toda? Por que isso não adianta? Por que esses métodos de muitas casas de recuperação não funcionam? Porque eles estão colocando nas pessoas uma ênfase, uma busca de libertação, e não uma busca de conversão. Se não for uma nova criatura, não adianta. Você pode ter deixado o álcool, você pode ter deixado os vícios, mas o caráter da pessoa que buscava o álcool como alívio, o caráter da pessoa que buscava a droga como alívio, o caráter da pessoa que buscava a prostituição como alívio, o caráter continua o mesmo, e ele vai trocar, e ele vai buscar outra coisa como alívio, o jogo, o esporte, ele vai só colocar outro Deus, outro ídolo no lugar. Por isso que se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Existe a palavra libertar, na Bíblia existe, mas esse libertar é libertar da antiga consciência morta em delitos e pecados, é conversão, é metanoia, é mudança de mente, é epistrefo, é conversão de caminho, é uma transformação completa da vida. Isso é uma coisa atualmente que tem negado a suficiência das Escrituras. A Escritura não fala que você precisa ser liberto, a Escritura fala: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham sobre vós tempos do refrigério. É isso que a Escritura fala. Conversão, mudança de vida. E a gente poderia dar inúmeros outros exemplos de coisas que estão sendo adicionadas hoje na Escritura, ou retiradas da Escritura, que tira as pessoas da verdade. Vamos concluir. A doutrina da suficiência garante ao cristão que é possível conhecer a vontade de Deus de maneira sistemática, em todas as áreas da vida, de acordo com as Escrituras. Isso envolve estudo e dedicação, meus irmãos. Com o passar do tempo, dedicado a essa atividade, o cristão se torna cada vez mais apto a responder todas as áreas da vida, de acordo com a vontade de Deus. Esse é o seu grande alvo. Qual que é o seu grande propósito? O Catecismo Menor de Westminster diz que é dar glória a Deus, que é viver para a glória de Deus. Como você vive para a glória de Deus e honra a Deus? Conhecendo a palavra dEle e aplicando a palavra dEle para todas as áreas da sua vida. Queridos, envolve disciplina, envolve estudo, envolve dedicação. Não vai cair do céu. Não é uma visita pastoral na sua casa que vai resolver tudo. Não é um aconselhamento na igreja que vai resolver tudo. Não é você tendo um guru que vai resolver tudo. É você andando com Deus. É você perscrutando, lendo as Escrituras, aprendendo da palavra do Senhor. É isso que vai mudar tudo. É isso que vai transformar as coisas. Se nós estamos numa igreja bíblica, se nós estamos numa igreja que dá tanta ênfase assim para as Escrituras e vê Deus através das lentes dessa Escritura, não desperdiça isso. Enfia sua cara na Bíblia, leia as Escrituras 1, 2 vezes, leia bons livros sobre interpretação das Escrituras, busque recursos, busque conhecimento. Isso é importantíssimo. O que a nossa confissão de fé
Batista de 1689 mostra para nós. Abre lá, primeiro item das Escrituras, capítulo 6, diz assim: todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a sua própria glória, a salvação do homem, fé e vida, ou é expressamente declarado, ou necessariamente contido nas Sagradas Escrituras. Está tudo aqui. Ao que nada, em qualquer tempo, deve ser acrescentado, seja por novas revelações do Espírito ou por tradições humanas. No entanto, nós reconhecemos a iluminação interior do Espírito de Deus como sendo necessária para a compreensão salvífica das coisas reveladas na palavra. Só até aqui. Agora, o capítulo 7. Olha lá. Nem todas as coisas em si mesmas são igualmente claras na Escritura, nem igualmente claras a todos. Ainda assim, mesmo que hajam pontos que a gente tenha dúvida, divergências, na área da escatologia, por exemplo, na área do governo da igreja, existem presbiterianos e batistas, existem pré-milenistas, pós-milenistas, amilenistas, como é o nosso caso aqui. Essas coisas são secundárias, ainda que a gente possa divergir nesses pontos. Olha o que a nossa confissão diz. Ainda assim, aquelas coisas que necessitam ser conhecidas, cridas e observadas para a salvação, são tão claramente propostas e desveladas em algum ou outro lugar da Escritura, de forma que não apenas os doutos, os eruditos, mas os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. Se nós nos esforçarmos, exercitarmos nosso estudo, a nossa capacitação, nós podemos compreender tudo que a Escritura quer nos ensinar. Bíblico. Ela é a nossa fonte. Ela guia todos os rumos da nossa vida. E por conta disso, abre aí de novo, na nossa confissão de fé, no capítulo 1, das Escrituras, o primeiro item, lá no finalzinho, logo depois que fala o que faz da Escritura indispensável, página 26, aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo, agora cessaram. O que é isso aqui? Isso aqui é a doutrina do cessacionismo. Tudo que Deus quis nos revelar está na palavra dele. Ele não quer acrescentar nenhuma revelação nova. Ele não quer acrescentar nenhuma visão nova, nenhuma profecia nova, nada novo. Pastor, o que isso quer dizer? Isso aqui quer dizer que aqui na Aliança do Calvário, nessas aulas de novos membros e nessas aulas da escola dominical, nós cremos na doutrina da suficiência da Escritura de modo completo. Não precisamos de novas revelações, novas profecias, novos sonhos, novas visões. Tudo o que a gente precisa está nas Escrituras. Isso significa o quê? Que aqueles dons revelacionais de 1 Coríntios 12 cessaram, terminaram. Nós não temos mais o dom da profecia, não temos mais o dom de línguas, não temos mais o dom de variedade de línguas, porque todos esses dons eram revelacionais, eram dons de revelar a palavra e o evangelho de Deus. Não temos mais esses dons de sonhos, como era com Miriam, com Moisés. Não temos mais esses dons da nossa vida ser conduzida por aquilo que sonhamos, que vimos, visões. Não. Esses modos antigos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo, agora cessaram. Isso tudo foi objeto de 9 aulas que nós demos há 2 anos atrás aqui na Escola de Novos Membros. Está lá, naquele link das aulas de novos membros, muito bem explicado, 9 aulas. Mas nós vamos voltar nesse assunto. Então, na aula que vem e na próxima aula, nós vamos fazer só um pit stop. E na aula que vem, na próxima aula, nós vamos tratar do cessacionismo. Nós vamos falar de pentecostalismo, neopentecostalismo, e nós vamos falar sobre essa doutrina. Por que os dons de revelação cessaram? Por que as línguas não são para hoje? Por que o batismo no Espírito Santo não tem nada a ver com todo mundo falar em línguas? Então eu te recomendo,
Traga pessoas que você quer que aprendam sobre isso, que você quer que sejam libertas dessa confusão toda que entrou por conta dessas doutrinas equivocadas na igreja. Traz pessoas, traz mais gente da sua família, convida os irmãos, fala com os demais membros da igreja aqui na Aliança do Calvário, chame eles. Semana que vem nós vamos abordar isso. Serão 2 aulas só sobre esse tema e vão ser muito bem explicadas e bem aprofundadas. Agora, rapidamente, nos últimos minutos, vamos tirar aqui as 2 dúvidas que colocaram lá. A primeira é o seguinte: o que seria o Leviatã de Jó? É uma dúvida interessante. O que é o Leviatã, gente? Você vai lá e lê no livro de Jó o que é o Leviatã de Jó. E a própria pessoa que fez a pergunta colocou: seria o peixe de Jonas? Olha, é uma boa pedida. Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade do Leviatã ser o peixe que engoliu Jonas. Eu duvido que o Leviatã seja o peixe que engoliu Jonas, eu acredito que não. Acho que não dá para fazer essas 2 ligações. O Leviatã, ele era algum tipo de animal que existia na época de Jó, e aí a gente precisa lembrar um pouquinho de Jó. Jó é um livro que conta uma história muito antiga, uma história da época, talvez, ali das primeiras famílias da terra. Jó, ele tem um mundo, ele tem um contexto muito diferente do Antigo Testamento. Ele relata coisas do período ali, eu acredito, antes de Abraão ainda, do período patriarcal. É um livro muito antigo, só que ele foi escrito num período recente. Perfeito. Recente que eu quero dizer é há 2.300 anos atrás, 2.400 anos atrás, talvez. Então, o que acontece? Jó está contando de histórias, situações, até de povos, de lugares, que nem na época de Abraão estavam lá mais. Então, assim, é muito antigo o negócio mesmo. Provavelmente, nessa época de Jó, existiam animais que hoje já não existem mais na terra, que estão extintos. Eles já tentaram comparar o Leviatã com um crocodilo gigante, com a baleia azul, já tentaram comparar o Leviatã e o Behemoth, que é outro animal que aparece lá também, com os dinossauros. Existem muitas comparações, todas elas são hipóteses, gente. Nós não temos dados suficientes para falar, olha, o Leviatã era tal coisa, olha, o Leviatã era tal dinossauro. Não dá para a gente falar. O que dá para a gente falar é que era uma criatura magnífica, que as lanças dos homens não perfuravam ele. Então, assim, que tipo de animal que é esse? Que força que era isso? Poderia ser um dragão das histórias agora mais recentes? Talvez, a gente não sabe. Então, assim, isso daí é um grande mistério, que só no céu a gente vai ter compreensão plena. O que era o tal do Leviatã? Agora, uma outra dúvida aqui, que tem bastante a ver com o tema que a gente está estudando, das Escrituras. Escuta só. Ao compararmos diferentes traduções da Bíblia, King James, Almeida e várias outras traduções, vemos que há de fato grandes diferenças. As diferenças são principalmente na exclusão de palavras e muda a profundidade do texto. Vi em um estudo que todas essas mudanças foram para diminuir a divindade de Cristo, para acrescentar ecumenismo, etc. Como garante que as mudanças só tiveram esse foco realmente? E aqui a pessoa colocou alguns exemplos. Por exemplo, Marcos 10, 21. Toma a tua cruz e me segue, na King James. Na Almeida, eu não sei qual Almeida. Venha e siga-me. E aí tem outros exemplos aqui também. Vamos lá, gente. Isso aqui é o seguinte. A versão bíblica King James, ela foi traduzida com um texto do Antigo Testamento que foi montado por Erasmo de Roterdã, chamava Textus Receptus. Era o texto mais avançado, mais apurado e mais correto que existia na época da Reforma. Erasmo de Roterdã, ele compilou esses textos e ele publicou o Novo Testamento dele, o Textus Receptus. Esse Textus Receptus foi a grande base para a tradução da Bíblia, para o inglês, a versão King James, a grande base para a versão Reina Valera, em espanhol, a base para a versão bíblica em italiano, eu não lembro o nome dela, a base para a versão bíblica de inúmeras línguas que a gente tem. Da Almeida Revista e Corrigida, foi o texto de Erasmo de Roterdã também. Todas essas Bíblias são os textos mais antigos que nós tínhamos. Só que aconteceu um negócio. Erasmo de Roterdã
quando ele traduziu a Escritura, eles conheciam só 2 grandes grupos de manuscritos. Eles conheciam o texto alexandrino e eles conheciam o texto vaticanos. Só esses 2 textos que eles tinham. Quando, em 1800, eu não vou lembrar de cabeça agora a data, mas foi no final do século XIX, se descobriu no mosteiro, lá próximo a Israel, um outro manuscrito, chamado de manuscritos sinaíticos. E o manuscrito sinaíticos é o mais antigo de todos. E desse manuscrito veio um texto muito mais novo, muito mais peraí, deixa eu... É porque é difícil explicar isso rápido. Vamos lá. Desse manuscrito sinaíticos veio um texto mais bem escrito em grego, era uma cópia mais antiga que o Vaticanos e que o Alexandrino, e era uma cópia mais coerente, que tinha mais harmonia com os outros manuscritos. Aí o que aconteceu? Do final dos anos 1800 para cá, muitas sociedades bíblicas começaram a se debruçar anos e anos e anos estudando esse texto. Só que, gente, só para vocês entenderem a tradução bíblica, Erasmo de Roterdã, para ele conseguir juntar todos os textos da época dele e fazer o Textus Receptus, isso demorou muitos anos, demorou décadas. Depois que foi descoberto o texto sinaíticos e os estudiosos do grego, e não é só qualquer pessoa que sabe ler grego, tem que estudar muita coisa mesmo de grego para conseguir fazer uma comparação dessa. Por isso que a Bíblia, a gente pode ter certeza que ela é tão preservada. O que acontece? Eles estudaram durante muitas décadas, e as primeiras versões da Bíblia que começaram a utilizar esse novo texto, que é os sinaíticos, e os novos manuscritos que foram sendo descobertos depois do século XIX, depois dessas muitas décadas, começaram a ser publicados a partir de 1960 para cá. Por quê? A Segunda Guerra Mundial parou o mundo, muita coisa teve que ser parada naquela época, os estudos pararam, grande parte desses estudos, eles estavam sendo feitos lá na Inglaterra, na Alemanha, teve que parar tudo por conta da guerra. E aí depois voltou e começaram a ser publicados. Então, desse tempo para cá, nós temos publicações como a NVI, a Nova Versão Internacional, a NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, a Almeida Revista Atualizada, a Almeida do Século XXI, deixa eu ver em português que é mais que eu vou lembrando aqui. Basicamente são essas que os evangélicos usam. Essas versões todas, elas são de um texto diferente do da King James, diferente da Almeida Revista e Corrigida, diferente da Almeida Corrigida e Fiel. Por que muita gente fechou o coração para essas novas versões? Simplesmente por causa da antiguidade das outras. As pessoas já estavam acostumadas. A Bíblia King James, ela moldou o inglês moderno. Muitas expressões que nós temos em inglês hoje vieram todas da King James. A Bíblia King James, ela foi fortíssima, ela moldou a língua de talvez a maior parte do mundo hoje que fala inglês. Ela tem uma força muito grande. Por isso que essas novas traduções, elas são muito atacadas. E muitas pessoas dizem que tem incoerências, que tem falhas nelas. A gente tem que tomar cuidado com questão da tradução. A melhor coisa para você determinar o que um texto quer dizer é você poder estudar esse texto na língua original. E isso se chama exegese. Exegese de texto bíblico só é possível ser feito em hebraico e em grego. Você tem que conhecer a língua original para saber o que o autor quis dizer. É isso que a gente faz. Você quer estudar Shakespeare? Você tem que saber inglês. Você quer estudar Goethe? Você tem que estudar alemão, porque é a língua original desses poetas. Você precisa estudar assim. A mesma coisa no Novo Testamento. Só que, como nem todos vão estudar grego, vão estudar hebraico, vão saber disso tudo, a variedade de traduções que nós temos é uma bênção, porque ela nos ajuda a entender um pouco melhor nuances que na King James aparece de um jeito. Na Almeida Revista Atualizada aparece do outro. Na Nova Tradução na Linguagem de Hoje aparece de outro jeito. Por isso que quando você estuda e quer saber bem, detalhadamente um texto, você precisa consultar umas 4 versões. Porque aí você vai ver o quê? Aquela tradução é a mais literal.
ela traduziu palavra por palavra. Aquela tradução ali procurou mais o sentido do texto. Aquela tradução procurou mais fazer o texto inteligível para os dias de hoje. Uma completa a outra. Então não é que está errado, não é que está falso, a não ser algumas traduções que aí não tem nada a ver mesmo. Aquela tradução à história não tem nada a ver. Aquilo lá, mentira, não usa aquilo lá não. Mas as outras traduções que nós temos, que são sérias, da Sociedade Bíblica do Brasil, da Sociedade Bíblica Trinitariana, elas são muito boas e elas nos ajudam a ter interpretações diferentes do texto. É só isso. Não precisa, assim, ficar alarmado, porque doutrinas que dizem respeito à salvação, elas vão estar presentes em qualquer uma dessas Bíblias. Agora, uma Bíblia, para ser utilizada no culto, nós devemos usar uma Bíblia de tradução de equivalência formal. O que significa isso? Uma tradução de originais gregos e hebraicos, mais próxima possível do que o autor quis dizer. Então ela é uma tradução mais literal, ela é uma tradução formal e erudita. Bíblias que são assim: Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada e Almeida Corrigida Fiel. São as 3 melhores traduções no português de equivalência formal. A NVI é boa também, ela não é ruim, ela é muito boa, ela esclarece o texto em muitos pontos. Só que aí o que acontece? Revista e Corrigida, que é a da Assembleia de Deus. Almeida Corrigida e Fiel, que é das batistas independentes principalmente, das batistas mais tradicionais. Essas duas seguem o texto Receptus, lá de Erasmo de Roterdã. É o jeito mais comum que a gente está acostumado a ouvir os versículos e a repetir. A Almeida Revista Atualizada, que é a que a gente adotou aqui na igreja, é a tradução mais nova delas. Mas nós entendemos ela como uma excelente equivalência formal, uma excelente equivalência aos manuscritos, muito boa também. Então são só essas as diferenças que existem. Acho que deu para explicar mais ou menos essa pergunta. São só as duas que nós tivemos. Se vocês ainda tiverem mais dúvidas e quiserem perguntar, pode de novo deixar lá no fundo, na livraria, as perguntas, e nas próximas aulas a gente responde. Me desculpa ter passado um pouquinho do horário, mas era só para concluir isso aqui. Tá bem? Irmãos, que vocês tenham um bom domingo. Estamos juntos aqui hoje à noite para o culto. Deus abençoe.